A literatura brasileira é uma das mais importantes manifestações culturais do país, pois registra a história, os costumes, os valores e as transformações da sociedade ao longo dos séculos. Entre os diversos movimentos literários que marcaram essa trajetória, o romantismo ocupa posição de destaque por ter sido responsável pela consolidação de uma literatura autenticamente nacional. Surgido após a independência do Brasil, o movimento contribuiu para a construção da identidade cultural brasileira e para a valorização dos elementos considerados próprios da nação. O romantismo teve origem na Europa no final do século XVIII, em oposição aos ideais racionalistas do iluminismo e às regras rígidas do classicismo. No Brasil, iniciou-se oficialmente em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. O país havia conquistado recentemente sua independência política e necessitava construir símbolos que fortalecessem o sentimento nacional. Nesse contexto, os escritores românticos passaram a buscar temas brasileiros, valorizando a natureza, a história nacional e personagens que representassem a identidade do povo. Entre as características gerais do romantismo destacam-se o subjetivismo, a valorização dos sentimentos, o individualismo, o nacionalismo, a idealização do amor, a religiosidade, a exaltação da natureza e a fuga da realidade. Os autores românticos acreditavam que a emoção era mais importante do que a razão e procuravam expressar seus sentimentos de forma intensa e pessoal. No Brasil, o movimento foi dividido em 3 gerações ou fases, cada uma apresentando características específicas. A primeira fase do romantismo brasileiro é conhecida como nacionalista ou indianista. Seu principal objetivo era valorizar a pátria recém-independente e criar uma identidade nacional. Como o Brasil não possuía castelos medievais nem cavaleiros heróicos, os escritores encontraram no indígena a figura ideal para representar o herói nacional. O índio era retratado de forma idealizada, como um guerreiro corajoso, honesto, nobre e profundamente ligado à natureza. O principal poeta dessa fase foi Gonçalves Dias. Sua obra apresenta forte sentimento patriótico e valorização da cultura indígena. Seu poema mais conhecido, Canção do Exílio, tornou-se um símbolo da literatura brasileira ao exaltar as belezas naturais do país. Outro grande representante foi José de Alencar, considerado um dos maiores romancistas brasileiros. Em obras como o Guarani, Iracema e Ubirajara, ele transformou o indígena em herói nacional e ajudou a consolidar a prosa romântica brasileira. Também merece destaque Gonçalves de Magalhães, introdutor oficial do romantismo no Brasil. A segunda fase recebe o nome de ultrarromântica ou mal do século. Influenciada principalmente pela obra do poeta inglês Lord Byron, essa geração caracterizou-se pelo exagero sentimental, pelo pessimismo, pela melancolia, pelo escapismo e pela constante presença da morte. Os escritores dessa fase frequentemente retratavam jovens sonhadores, insatisfeitos com a realidade e mergulhados em conflitos emocionais. O principal autor desse período foi Álvares de Azevedo. Sua obra combina imaginação, ironia, sentimentalismo e fascínio pela morte. Seus poemas revelam uma visão idealizada do amor e uma profunda angústia existencial. Outro importante representante foi Casimiro de Abreu, cuja poesia é marcada pela saudade da infância e da juventude, como se observa no famoso poema Meus 8 anos. Também se destaca Junqueira Freire, que abordou conflitos religiosos, existenciais e emocionais em seus versos. A terceira fase do romantismo brasileiro é conhecida como condoreira ou social. Nessa etapa, os escritores passaram a se preocupar mais com os problemas da sociedade do que com os conflitos individuais. A poesia assumiu um caráter político e social, defendendo ideias de liberdade, justiça e igualdade. O principal tema dessa geração foi a luta contra a escravidão. O maior representante dessa fase foi Castro Alves, chamado de poeta dos escravos. Sua obra possui linguagem grandiosa, forte poder de oratória e intensa preocupação humanitária. Em poemas como Navio Negreiro, denunciou os horrores da escravidão e defendeu a liberdade dos africanos escravizados. Sua produção literária tornou-se símbolo do engajamento social na literatura brasileira. Entre os principais autores do romantismo brasileiro destacam-se Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Castro Alves.
Cada um deles contribuiu para o desenvolvimento do movimento e para a construção de uma literatura cada vez mais identificada com a realidade brasileira. O romantismo deixou uma marca profunda na literatura nacional. Foi durante esse período que surgiram importantes romances, poemas e personagens que ajudaram a definir a identidade cultural do país. Ao valorizar a pátria, a natureza, os sentimentos humanos e as questões sociais, os românticos construíram uma tradição literária que continua sendo estudada e admirada até hoje. As três fases do romantismo demonstram a evolução do movimento, desde a exaltação nacionalista da primeira geração até o compromisso social da terceira, revelando a riqueza e a diversidade da literatura brasileira no século XIX.